E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí o que o craque Neto, Souza, Veloso e companhia falaram sobre o jogo de ontem, um empate do São Paulo contra o Botafogo. Teve uma pequena zoação com o Caleri, que deu uma de Yuri Alberto perdendo aquele gol e muito mais. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos, vai ajudar a bater a meta de 15 mil inscritos. Estamos quase chegando lá, dá essa força aqui para esse jovem São Paulino, beleza? Vamos estar assistindo o vídeo junto aí. No final do vídeo eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários, as minhas análises. A gente vai debater e comentar muito sobre o São Paulo e sobre o jogo da volta. Créditos e direitos autorais, tô deixando aí na descrição. Sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Que não, espero que vá depois de mim. É o seguinte, Souza, dá pra fazer um nosso lar aí, agora no Morumbi, com esse empate de 0 a 0? Sim, eu acho que o resultado tá aberto ainda. Todo time que foi lá contra o Botafogo sofreu no primeiro tempo. Eu vi ontem um São Paulo no primeiro tempo, acho que o Zubeldia errou bastante, quando ele coloca o Rafinha por dentro e coloca o... Pô, mas ele acertou com o Michel Araújo tirando o Rafinha, irmão. Ele acertou com esse o Rato. Willian é bom de bola, ele Souza. É bom jogador. Com o Alan Franco. Ele botou o Alan Franco de lateral direito. Todas as vezes que o Botafogo pressionava o Alan Franco, o Rafinha ficava de meio. O Rafinha não é meia. Tudo bem, mas você não enxerga que quando ele colocou o Michel Araújo, porra, o time melhorou? Eu achei que melhorou quando ele tira e coloca o Rato. Aí você ganha um jogador de meio campo e você começa a controlar mais ações, porque o Botafogo é um time que não guarda a posição. O único jogador que guarda a posição no Botafogo é o Marlon Freitas, que tá ali na frente da área. O resto, eles não têm posição fixa, eles balançam bastante. Você acha que ele joga igual lá aqui? Joga. O primeiro tempo, todo time que joga contra o Botafogo, os caras vão sustentar o primeiro tempo... Os caras vão pro abate, meu irmão. O segundo tempo do Botafogo, sempre o Botafogo cai de rendimento. Porque não aguenta jogar no primeiro tempo, cara. É uma coisa insana o que eles fazem, velho. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Corinthians. O Corinthians melhorou também contra o Botafogo no segundo tempo, porque ninguém aguenta jogar na rotação daquela o tempo todo. O Flamengo tomou um sacode do Botafogo, 4. Meu irmão. Naquela rotação. Exatamente isso. O Veloso, o que você viu do jogo, né, em relação a isso, em relação ao São Paulo buscar uma vaga na Libertadores, e que o São Paulo é um time muito habituado, né, com Libertadores, que é uma coisa que transformou também, eu acho que depois do Santos, o São Paulo transformou, a gente pensava em ser primeiro campeão paulista. Mentira, ou é verdade? É verdade, tinha mais valor que o brasileiro. Não tinha, Veloso? Tinha. Cara, era muito... rivalidade. Né? Era muito louco, a gente não queria ser campeão brasileiro, a gente queria ser campeão paulista. E aí o São Paulo da década de 90 veio trazer isso, trazendo. Aí as pessoas foram entendendo a evolução dos títulos, o ganho, aquilo que se transformou hoje, a grana. Hoje é rentável, né? Hoje é rentável você ser campeão da Libertadores, ou você até se classificar para a Libertadores, às vezes vale muito mais do que outras coisas. As pessoas nem pensam no título, pensam na classificação da Libertadores. O São Paulo, por essa história, que é uma história monstruosa, dá para entender que ele leva uma vantagem agora no segundo jogo, porque nós dois falamos ontem que se o Botafogo ganha de 2 a 0, se faz os gols, o São Paulo não ganharia do Botafogo a classificação. E teve chance para isso. Wagner Fernando Veloso. Mas o São Paulo conseguiu sustentar o resultado, o 0 a 0. E aí traz a decisão para casa. Você acha que o Zubeldia tem... a gente tem que valorizar ele nesse sentido de sustentar esse resultado, porque se perde o jogo... Ele correu muito risco no primeiro tempo, mas se perde o jogo, nós comentaristas, a gente vai falar, mas que covarde, que não sei... Ele armou, pra mim, eu não gostei do time que ele armou. Por quê? Por quê, Veloso? Porque pra mim, o Bobadilha e o Luiz Gustavo, né? Ficaram muito isolados ali na frente, só os dois pra marcar o meio-campo do Botafogo. Verdade. Porque os outros meninos, o Caleri, o Lucas, o William e o Lucas. Principalmente o Lucas, que não jogou bem. Mas o Lucas, que não jogou bem, nem a função de recompor ali o meio-campo não estava fazendo. Verdade. Então o meio-campo ficou sobrecarregado, o Botafogo criou demais. Mas no segundo, com a mudança, ajeitou melhor o time, o Botafogo não teve tanto espaço, o São Paulo conseguiu jogar um pouco. Salve para todo mundo que tá no YouTube aí, vamos colocar aí também o Cascão, o Fala Veloso aí do Veloso, pra gente chegar. Chegou a 30 mil ou não? 30 mil batemos. Então vamos tentar chegar a 35 mil aí, todo mundo que tá ligado com a gente aqui, youtube.com/Fala Veloso. Vamos se inscrever no YouTube do Veloso aí, que ele fala tudo do Palmeiras, que é segmentado por Palmeiras, o que é muito legal. Salve, o que você viu da arbitragem? O que você pode falar do São Paulo, esse resultado? Como é que você enxerga também a visão do árbitro, que é diferente da nossa?
Eu tava assistindo um jogo na casa do meu irmão lá em Campinas, que eu fui pra... Boa arbitragem. Mas é bonita a camisa. Linda camisa do camarim, nossa, que linda Ali, camisa. bonita, velho, do caralho, truta. Ô, se o camarim me emprestar, eu vou até passear, sair pra namorar com a minha esposa Não faz isso hoje, não, é cara. melhor não, filho. Camarim pode me emprestar a camisa, né, Neto? Ô, Neto, mas muito boa arbitragem. E o que eu destaquei aqui no início, Neto, a CBF tem que usar esse exemplo. O quanto que um árbitro de fora apita, vão lá, 2 grandes clássicos ontem, brasileiros, 4 grandes equipes, 2 árbitros estrangeiros e nenhuma polêmica de arbitragem. Os jogadores jogaram bola. Eu até acho que tem que cobrar do... Você acha que o cara respeita mais a arbitragem sul-americana, internacional, do que os brasileiros? Tá aqui 3 jogadores. Vocês pegam um árbitro diferente. Eu, quando ia apitar fora, que era convidado, o que acontecia? Apitavam, os jogadores respeitavam diferente. Só o fato de vir de fora. E a CBF deveria usar esse exemplo na Copa do Brasil. Não tem árbitro brasileiro para apitar Corinthians e Flamengo, para apitar Vasco e Atlético. Verdade, Salvio. Não tem, Neto. Você vai ter uma opção, 2 no máximo. Quem vai apitar esses jogos são árbitros que já estão desgastados no futebol brasileiro. E depois tem mais 2 jogos das finais. Então, usa esse exemplo. Isso é uma boa ideia. Pega árbitros estrangeiros, faz um intercâmbio. Isso não é ruim. Não estou falando porque eu sou ex-árbitro, não. Não, tá. Eu apitei o Campeonato Paulista com muito árbitro estrangeiro apitando. Não tinha problema. Qual o problema? De árbitro estrangeiro, árbitro de outros estados. O Eduardo José Fará que fez isso, não foi? Isso e foi bom. Eu lembro disso. Você lembra disso? Você Veio o lembra? Uruguai aqui me expulsou. Expulsou você, viu? Então não é bom, não. Expulsou. Lembra? Você lembra disso? É melhor não vir, Você não. lembra do Corinthians em Portuguesa também, do Castrilli? Não, né? o Você lembra? Castrilli arregaçou com nós. Vem com a gente aqui. É o seguinte, teve esse jogo do São Paulo contra a equipe do Palmeiras. Você tem aí o lance que São Paulo e Botafogo. Você tem um lance que o Calheri perde o gol, Cascão, pra gente já colocar agora, que às vezes, num jogo como esse, a importância de fazer um gol como ele perdeu, dá a classificação, né? Essa é a grande... Tem aí, Cascão? Vamos lá. Aí, Souza, por que ele perdeu? Primeiro, não pode perder um gol desse. Não pode. Por quê, Não Souza? pode, Por que ele perdeu? Boa pergunta, Neto. Boa pergunta, porque esse gol aí não se perde. É porque se fosse o Roberto, você tava acabando com ele, Falaria né? Falaria também. Acho que é O que ele errou? Cara, eu acho que se ele fosse de cabeça ali, seria mais fácil. Cara, sabe que eu... Pra mim, seria de cabeça, seria mais Dá fácil. pra parar o lance mais devagarzinho? Pra mim, ele tentou tirar a força da bola. Ó, sabe quando você tira a força da... Você que é monstro, veloso, salve, que joga aí futebol, o Belo, grande Belo, um dos maiores jogadores de futebol, né? Do mundo, o Belo, que tava no resenha, junto na ESPN, com o Amoroso, maravilhoso. A hora que ele tenta tirar força, a bola vai pra cima. Sabe o que ele tem que fazer aí? Vai de chapa. Vem pra mim aqui, pô. Vem pra mim aqui. Ó, se ele vai assim, ó. Ó, ele tenta tirar a força da bola, tá vendo? E a bola tá muito alta ainda. Isso, pra ele tirar. tinha que pegar aqui a bola, ó. Pum, de chapa no contrapé, ó. Ó, o João vem, ó. Ele vem pro lado esquerdo. Mete no contrapé, faz o gol. Perdeu o gol. Por que ele perdeu o gol? E isso pode fazer falta no próximo jogo, falta, Souza? Com certeza. Mas dá pau nele, Souza. Claro. Nele você não dá pau, né, Souza? Falei ontem Souza. no Quebrada que não se pode perder um gol desse aí, não. E um jogo... Se é o Roberto, você tá tirando sarro, né, Souza? Não. É que assim, o Calheri perdeu um, né? Antes, né? Ele teve uma oportunidade só, né? É que ele perdeu um já. O quarto jogo que ele não faz gol, Souza. O quinto jogo que ele não faz gol. Tá errado. É um atacante vive de gols. E ele tava reclamando que a bola não tava chegando, a bola chegou. E é uma bola que define jogo, o atacante corre, tem né, que estar... Ele é bom de bola. Não, ele briga. Só que assim, Eu queria esse cara do time, velho. para o torcedor, Neto, ele não foi contratado para brigar. Ele tem que fazer gols. Ele é um cara importante para esse esquema de São Paulo. Ele é importante para o esquema de São Paulo. O São Paulo é um cara que entrega tudo dentro de campo. Mas nessas horas aí você não pode perder um gol desse. Não pode perder um gol como esse. Perder um gol como esse pode ter uma desclassificação. Mas, ao mesmo tempo, Veloso, o São Paulo jogou no segundo tempo um pouco melhor, tomou um sufoco. Dá pra imaginar o São Paulo no Morumbis. Diga-se de passagem, pra enfrentar o Botafogo, que é um time encardido, hein? O São Paulo trouxe a decisão pra casa, mas ainda não tá decidido. Ainda não decidiu, né? Ainda tem um jogo e o Botafogo é um time perigoso. Um time que tem um ataque muito forte. Ontem a saída do Luiz Henrique deu uma quebrada até no Botafogo no segundo tempo. Mas eu acho que esse lance aí esse jogo aí lembrou muito o que aconteceu também entre São Paulo e Atlético. O jogo que o São Paulo tentou tomar mais iniciativa, o Galo tentando se defender, mais ou menos o que aconteceu, mas o Galo no final teve uma chance, foi lá e matou. Verdade. Apareceu a chance pro cara. É isso que às vezes... É isso que não pode... Ele tem que no mínimo ali acertar o gol. O Palmeiras tem muito isso.
No Palmeiras mínimo tá ali, 0x0 o jogo, 1x0. Um lance como esse, o que o atacante, o centroavante, qualquer um... Não pode perder um gol No desse. mínimo é acertar o gol. Passa No pro mínimo, goleiro. O goleiro isso. se vira, vê se... Eu sempre vira quando eu aí. vou... A responsabilidade é do goleiro, Isso, acerta o gol. Isso eu sempre, quando eu treinava com vocês, com os goleiros do Corinthians, do Guarani, o treinador dos goleiros, o seu Dimas, que está nos céus, o Sidney, eu esqueci o sobrenome, o Marião, né? O Aguinaldo, goleiro do Rei. Neto, tem que acertar o gol, meu. Você vai estar lá na frente, lá, você tem que acertar o gol. O gol. Se você acertar o gol, e você que tem ainda uma força incrível em relação aonde você mete a bola, porque eu sou muito bom nisso em relação, até hoje com 58, se eu meter a bola ali no Veloso, no Souza, né? Eu consigo fazer isso. Então, eu já tinha isso, eu treinava. Se ele deixa a bola bater, ele faz o gol. Como ele quis fazer um gol diferente, aí ele perde a batida da bola, que é o Caleri. Qual a ideia sua da arbitragem, daquilo que você falou já no YouTube, todo mundo com a gente? Qual a visão? Parabéns ao Ricardinho que voltou com a gente, ficou de férias, está com a gente no Twitter aí. Qual a ideia desse jogo e a ideia do próximo jogo? Um jogo de sufoco no primeiro tempo, onde o São Paulo busca no segundo. Júlio Casares, meus sentimentos para sua mamãe, para a perda da mamãe. Que Deus abençoe a sua família. Você é um cara muito maravilhoso, sempre me tratou de uma maneira muito especial, mas você só dá entrevista para a ESPN. O que você pensa do jogo e do próximo jogo? Até eu sugiro, Neto, que a Conmebol deveria inverter os árbitros. O árbitro que apitou Fluminense e Atlético, o argentino Facundo Telles, Verdade. poderia apitar esse jogo da volta, que foi muito bem no jogo do Atlético também. E o árbitro uruguaio apitar o jogo lá, seria uma boa escala também. Agora, Neto, acho que todo mundo aqui falou, essa perda do gol pelo Caleri é um gol que valeria uma classificação. Lógico, vocês falaram aqui ontem, o Botafogo era favorito ontem. Para mim, agora, o São Paulo é favorito na classificação. O Botafogo vai vir com tudo pro Morumbi. Mas o São Paulo, no ambiente Morumbi, para mim, o São Paulo hoje é mais favorito com esse empate 0x0 lá no Rio, Neto. Vamos lá, daqui a pouco. Você quer colocar isso aí, Cascão? Ô, Neto, deixa eu até falar. Por favor, Sal. Talvez o Cascão até tenha um lance muito de torcedor São Paulino reclamando do Bastos, né? Nós trouxemos aqui no final de semana naquela cotovelada que o Bastos deu, muita gente reclamando que ontem o Bastos dá uma entrada forte no Luciano, realmente é um carrinho, e aí é o estilo de competição. A Copa Libertadores permite uma disputa mais forte, a arbitragem permite mais. Para mim, correto. A gente não tem sem mais porque a Globo não mandou, mas tá ótimo o que a Globo mandou. Um beijo pra vocês, todo mundo da Rede Globo aí. Mas o importante é a gente falar que esse carrinho do Bastos... A gente vai se encontrar também lá em cima no nosso lar. Vocês vão querer entrevista, nem lá eu vou dar pra vocês entrevista. Também não, né? E vou passar direto por vocês e vou mostrar a linha. Bobão. Mas o cartão amarelo ontem do Bastos em cima do Luciano, pra mim, foi correto. O árbitro resolveu o problema do jogo. Certo. A gente tem aí daqui a pouco... Contrato aqui pra vocês assinarem. Quem assina? O jogo vai ser 0x0. O São Paulo vai ser massacrado no primeiro tempo. São Paulino, você topa ou você não topa? Alguns São Paulo, não quero não. Quero jogar bem, quero ganhar. Alguém topa? Alguém que queria isso? Não. A verdade é que antes do jogo você aceitaria de bom grado um 0x0. Mesmo do jeito que foi. E acho que o São Paulo fez um jogo de resistência, assim é a Libertadores, vale lembrar, o São Paulo tem a melhor defesa da Libertadores, tomou 3 gols apenas, isso conta, isso é bem importante. E no Morumbi a história pode ser diferente, o time do Botafogo é muito forte, também vale lembrar, né? Não estamos falando de um time qualquer, estamos falando do Botafogo, cara. O Vitinho é um super jogador, o Luiz Henrique é um baita jogador, o Almada é um baita jogador, é um timaço esse time do Botafogo. Às vezes ele nunca a dimensão que esse time tem. Talvez o melhor time do Brasil hoje. Hoje, com os desfalques de Flamengo e tal, não é o melhor que o Flamengo? De possibilidades? Não é melhor que o Palmeiras? Hoje? É um timaço o time do Botafogo, gente. Então, acho que é o fato de valorizar um pouco o que o São Paulo fez. Foi heróico o empate do São Paulo ontem. É assim que eu vejo. Massa Vessone, se o Botafogo jogar isso que jogou no primeiro tempo principalmente, ele ganha esse brasileiro com tranquilidade, na minha opinião. O que vocês acham? O primeiro tempo me lembrou ontem um pouco o Rocky Balboa, lembra? Quando ele decidiu apanhar e tentar ganhar a luta no final, né? Me lembrou um pouco isso. São Paulo ontem apanhou e deu uma acordada ali no final. Claro que ainda tem os outros 90. É assim, quando você vai enfrentar o Botafogo, alguém em sã consciência vai falar assim, é o seguinte, eu não vou sofrer,
eu não vou sofrer um chute no meu gol, eu vou conseguir controlar o jogo. O Flamengo foi tomar 4 aí. Palmeiras também perdeu, Corinthians perdeu. Só o Cruzeiro foi lá num 3-0 que até agora não está muito explicado lá, aquele 3-0. Mesmo assim, o Cássio saiu como talvez o melhor em campo, ganhou o prêmio, se não me engano, de melhor em campo. Então, assim, quando você vai enfrentar esse Botafogo, com aqueles caras todos que ele tem, sobretudo do meio para frente, e muito da imposição física que esse Botafogo tem, é impossível não sofrer. Então, o que São Paulo aconteceu com ele era esperado por todo mundo. Poderia ter sido um pouco menos? Até poderia, tal. Você poderia ter um pouquinho mais de controle. Mas me parece claro que esse São Paulo, sobretudo na Copa Libertadores, é um São Paulo com base na parte defensiva dele. Porque do meio para frente eu não tô vendo muitas coisas acontecerem. Assim, o Caleri tem uma média de gols pior que a do Yuri Alberto no ano. Bem pior, aliás, do que o Roberto, do que o Flaco Lopes. O Lucas não tá tirando os coelhinhos muito da cartola. Então, como a galera da frente não tá brilhando, não tá fazendo tanto a diferença, tá cabendo esse sistema defensivo, que é o que o Tirone disse aí em relação aos 3 gols. Só para vocês terem uma noção, a gente talvez ainda não tá caindo a ficha do que o São Paulo tá fazendo. A maior defesa da história da Libertadores é a do Corinthians de 2012. A Libertadores começou em 1960. O Corinthians foi campeão com 4 gols em 14 jogos. Esse time de São Paulo tomou 3 agora. Até agora, estamos quase perto da semifinal. Um só com o Zubeldia. Um só, eu nem sabia dessa, não lembrava disso. Um só com o treinador atual. Então, cara, isso é muito grande o que o São Paulo está fazendo defensivamente. Isso daí pode te levar a título. O Corinthians de 12 é a prova viva. Aquele Corinthians de 12 não era brilhante ofensivamente. Beleza, o Sheik terminou com 5 gols, mas era muito consistente. 4 em 14, a melhor defesa desde 1960 na história da Libertadores. E esse time de São Paulo tomou 3, um a menos já ainda do que o Corinthians. Então, me parece um time que aceita, se for o caso, esse tipo de jogo, tá pronto para ele, a ver o que acontece na volta, quando você vai ter que sair um pouco mais, o seu torcedor vai estar no estádio, um pouquinho mais de espaço para o Botafogo, enfim, vai ser do jogo também. Mas fica claro, primeiro aquele jogo do Brasileiro, quando o São Paulo teve um ótimo comportamento contra o Botafogo. O Botafogo, e aí vocês podem me corrigir, mas eu estava com o time titular e tudo mais. Ah, já era líder. Já era líder. Tem algumas diferenças, gente. Tá, aí o Arnaldo explica melhor. Mas, cara, pra mim, sinceramente, eu não sei muito se algum São Paulino tá reclamando, mas, sobretudo, pra finalizar, como não tem o gol fora, porque antigamente o 0-0 era um tanto quanto traiçoeiro. Você tomava um gol, a virada era obrigação, você tinha que fazer 2 de qualquer jeito. Quando isso caiu pro Nacional, por exemplo, assim, voltei de Montevidéu 0-0. Chegou aqui, os caras fizeram um gol, teve que virar o jogo, e aí tomou empate, tinha que fazer o terceiro. É muito diferente. Agora não tem o gol fora. Você tem, entre aspas, um empate com você também na volta. Então, gente, sinceramente, eu acho que o São Paulo não tem o que reclamar, o São Paulino não tem o que reclamar. Quem eu acho que talvez tenha que lamentar é o Botafogo pelo primeiro tempo, pelas bolas na trave, pela imposição física. Ele sim, talvez tenha, o torcedor do Botafogo hoje fale, era para ter vencido pelo menos pelo placar mínimo. Um pouquinho de frustração eu tenho aqui, mas o torcedor de São Paulo, se tiver com esse sentimento, eu pelo menos não vou entender. Mas o Vessone está falando das finalizações, da força da defesa do São Paulo. Verdade, mas você também tem aí um deslize na qualidade de finalização do Botafogo. Foram 22, não conseguiu botar nenhuma dentro. E você tem um primeiro tempo, onde você é tão hegemônico assim, mandatório, mas a diferença entre os times, ela existe, mas ela não é, na minha impressão, do tamanho que foi aquele primeiro tempo. São Paulo também estava abaixo e o Botafogo naquela pressão. Quando você tem um primeiro tempo assim, o treinador adversário vai dar uma arrumada no time no intervalo, né? Você tem, e o Botafogo não enfiou a faca no primeiro tempo. Aí a gente tem um jogo diferente no segundo. Isso faz falta, né? Cara, acho que a manchete, se o São Paulo toma um gol ou 2, hoje seria diferente, né? São Paulo covarde perde a primeira partida da Libertadores. Mas o futebol é maravilhoso por causa disso, né? Então a estratégia acaba sendo
positiva quando o adversário que joga em casa é um time melhor que o do São Paulo, se impõe, faz a coisa com fazer um gol. Vai cobrar, vai pesar, mas não tenho a menor dúvida, tá? Assim como o fato do São Paulo não tomar gol, isso ser um mérito muito grande para um mata-mata, para Libertadores, que agora, se você pensar bem, faltam 3 jogos para ir para a final, né? E se o São Paulo não tomar gol nos 3 jogos e ganhar nos pênaltis, ele vai à final sem marcar um gol. Então, o desequilíbrio do time no aspecto ofensivo, constatado pelo Vessone, ele neste jogo se deu porque tinha que dar tinha que ter uma fórmula de segurar o Botafogo, né? Se você prestar atenção no jogo, acho que faltou ao São Paulo mais um jogador, ou talvez um volante antes do Botafogo, porque quando o São Paulo ligava a bola lá na frente e ela voltava, porque foi essa estratégia que o São Paulo tentou o tempo todo, a bola voltava e os 2 volantes do São Paulo estavam muito lá atrás e não conseguiram enfrentar, ou no enfrentamento com os 2 do meio campo do Botafogo, levar alguma vantagem, né? A mudança do segundo tempo faz com que o time se reequilibre, melhore, né? O São Paulo teve chance, uma com o Luiz Gustavo, outra muito clara com o Caleri, né? Ele não costuma perder esse tipo de gol. Mas, claro, que se você finaliza 23 vezes, acerta a trave 2 vezes, o Rafael faz algumas boas defesas e você não faz o gol, o peso maior é para quem agora vai jogar fora de casa. Jogar no Morumbi é um inferno. Não é fácil. Não é fácil jogar lá. Não é tranquilo, né? Por mais que não seja a torcida única, que tem ali a torcida do Botafogo, e o Botafogo vai carregar o estigma de não ter um título grande deste tamanho, ainda na sua história. Isso pesa muito na hora de você reverter. É claro que se ele reverte, elimina o São Paulo e ganha a Libertadores, você dá um passo, o mesmo passo que deu o Fluminense ou que deu o Atlético Mineiro, né? Recentemente ganhando a Libertadores, mas isso tem um peso, sim, um peso importante. O Botafogo vai ter que trabalhar com as suas convicções, né? O que o Botafogo vai fazer no jogo da volta? O Botafogo vai ser um time propositivo, o Botafogo vai esperar o São Paulo. E se o São Paulo esperar o Botafogo, que me parece ser a solução mais inteligente, não sair tanto, não sair que nem louco, né? Manter os 3 zagueiros para a volta, talvez trocar o Rafinha, colocar o Igor para ter um lado direito funcionando melhor, né? Enfim, dar um pouco mais de liberdade pro Lucas, jogar com o Lucas e Caleri na frente e com o Luciano mais como aquele homem mais atrás dos 2 atacantes, pode ser uma alternativa. Enfim, acho que está tudo aberto, tem várias alternativas para o jogo da volta. E a pergunta que você fez para o Vessone é sim, se o Botafogo jogar isso aí todo jogo, vai praticamente ser campeão brasileiro. Porque o time é bom, é bem treinado, tem muito repertório, sabe jogar futebol, os caras jogam pela direita, pela esquerda, por baixo, por cima, cruzamento. O time é muito bom, cara, é muito bom. Se o São Paulo passar, vai ser um feito gigante se a gente olhar para um clube que vem tentando se recuperar na sua história e para outro que tem uma outra página, né? O Botafogo hoje, SAF, está em outra página do futebol brasileiro, página que já esteve em outras décadas lá atrás, quando foi o time que mais servia jogadores para a seleção brasileira. Enfim, o Botafogo está nesse caminho. Agora, quebrar este jejum, né? Conseguir enfrentar adversários e conseguir quebrar esse jejum não é fácil, não é uma tarefa fácil, né? O Botafogo terá desafios além do São Paulo, provavelmente Flamengo e Peñarol, que são equipes que também têm tradição em Copa, ganharam várias Copas Libertadores. Arnaldo, o Zubeldia apresenta ali, um pouco mais de 1 hora antes do jogo, uma escalação atendendo a muitos pedidos de torcedores e de analistas também. Acho que nós dois, o Tirone também, defendendo. Não pode, né? Caleri não pode perder aquele gol. E, assim, a gente tem que entender
que futebol não é justiça. O São Paulo jogou contra o Atlético Mineiro no Morumbi. O São Paulo controlou o jogo, o Atlético Mineiro não chutou uma bola no gol e achou um gol de bola parada. O São Paulo contra o Botafogo, o São Paulo foi engolido no primeiro tempo contra o Botafogo, isso foi notório, isso foi visto. Assim, não que o Botafogo tenha criado chances claríssimas, bola cara a cara com o Rafael. O Botafogo chutou muito de fora da área, teve uma bola na trave chutada ali dentro da área, teve um outro chute do não sei o que, Jesus lá, que o Lucas não acompanhou, ele fez o gol, e ele chutou no gol. Mas assim, chances claríssimas, como a do Caleri, como a do Luiz Gustavo. A do Luiz Gustavo também foi uma chance muito clara. O Luiz Gustavo estava chegando de frente, se ele chapa a bola no lado contrário, ele faz o gol. Então, assim, pra falar a verdade, o São Paulo teve até chances mais claras que o Botafogo. Mas o Botafogo chutou mais o gol, finalizou mais. Se o São Paulo faz aquele gol contra do Caleri, ia ser um resultado injusto. Só que o futebol não é justiça. Quantas e quantas vezes a gente viu o São Paulo amassando o adversário e não ganhando o jogo? Quantas e quantas vezes a gente viu o Palmeiras não jogando absolutamente nada, chega lá, 2 bolas na área, faz 2 gols. O futebol ele é eficácia, o futebol não é justiça. E o São Paulo, no segundo tempo, quando encaixou a marcação, quando o Zubeldia fez mudanças, e é para isso que serve um técnico, pra ver, pô, não tá dando certo desse jeito, vamos mudar. E o Zubeldia mudou e encaixou o time. No segundo tempo foi outro jogo. O São Paulo equilibrou, o São Paulo ficou mais com a bola, o São Paulo teve suas oportunidades. E aqui no Morumbi, o São Paulo não vai jogar como jogou lá. Mas eu também não acho que o São Paulo vai sair de qualquer jeito. O São Paulo vai ficar mais com a bola, o São Paulo vai ter mais atitude de atacar os pontas, principalmente eu acho que ele vai entrar com o Rato e o William e o Luciano pelo centro. Os pontas vão tentar mais jogadas individuais e o Botafogo é um time que deixa espaços, porque eu até falei isso no vídeo mais cedo, o Botafogo, os 4 jogadores de frente do Botafogo, o Botafogo joga no 4-4-2, os 4 jogadores de frente, eles não marcam. Então o Botafogo marca com sua linha de 4 e com seus 2 volantes. Os 4 jogadores de frente do Botafogo, eles não voltam. Por exemplo, o William Gomes e o Rato, eles voltam para marcar. Os jogadores de meio de campo do Botafogo não marcam. E é por isso que, se o São Paulo povoar o meio de campo, tiver um meio de campo mais combativo, e o Lucas atuar por dentro, porque assim, se o Lucas atuar por... Ontem o Lucas não fez uma grande partida porque o sistema foi trocado, o Lucas ficou perdido e tecnicamente ele não estava no bom dia, ok. Mas quando mudou o sistema, a primeira bola que o Lucas pegou por dentro, ele arrancou e quase que o Rato sai na cara do gol. A primeira bola. Então, se o Lucas atuar... O Zubeldia não tem que inventar, cara. Não tem que inventar, Zubeldia é simples. Continua no seu 4-2-3-1, o William do lado, o Rato do outro e o Lucas por dentro. Por quê? Porque os 2 meias do Botafogo não marcam. Se o Lucas pegar essa bola com um meia marcando ele, o Lucas vai passar como passa por uma criança. E aí vai ter os volantes. Mas, pô, o Lucas ele consegue driblar, ele consegue arrancar. O Lucas ele é um jogador que cria com drible. O São Paulo não tem um meia organizacional. Alguém que organize o meio de campo. Um Garro, um Arrascaeta, um Ganso, um Veiga. O São Paulo não tem esse cara. Um cara cerebral, um cara que pensa. O meio de campo melhor que o São Paulo tem é o Lucas. Porque ele cria com drible, ele cria com arrancada, ele cria carregando a bola, ele cria bagunçando a defesa adversária, driblando. Esse é o principal ponto. É nisso que o Lucas é bom. E aí você vai lá, você pega o Lucas, ele arranca, dribla 2 jogadores e acha a bola no William Gomes. Aí você cria uma coisa. Você vai lá, o Lucas dribla 2 jogadores e acha a bola no Rato. Você tem alguma coisa, essa bola vai chegar no Caleri com qualidade. O Caleri não recebe bola. O Caleri ontem, aquela bola que o Caleri recebeu, eu acho que foi a primeira bola que o Caleri recebeu com opção de finalizar desde o jogo contra o Nacional. Então o São Paulo é um time que não cria, não tem criação. É isso que vocês têm que entender. Ontem, a bola que o Caleri finalizou foi a bola do jogo, ok, mas a última bola que o Caleri teve para finalizar foi a bola que o Rato deu pro Caleri finalizar contra o gol do Nacional, que fez gol. É obrigação do Caleri fazer o gol? É obrigação do Caleri fazer gol. Mas o cara fica o jogo todo apanhando, correndo, tomando trombada com o jogador. O cara chega numa hora daquela que o cara não recebeu uma bola, não tá quente, não pegou, o Caleri não pegou na bola. Então a primeira bola que vem, ele tem por obrigação fazer o gol? Tem por obrigação fazer o gol, mas o cara nem pegou na bola. O cara só apanhou. O cara tá morto, nem de correr, não é nem de jogada, é só de apanhar.
A gente tem que pontuar isso também. O São Paulo é um time que não cria. É um time que defensivamente é seguro? Beleza, é um time que defensivamente é bem seguro. Mas é um time que não cria. Não tá criando. E pra criar, e o Zubeldia ainda me inventou. O São Paulo jogou contra o Cruzeiro com aquele esquema de 3 zagueiros e deu certo por circunstâncias da vida. Porque o esquema tático do Cruzeiro, o São Paulo conseguiu levar a superioridade. Contra o Botafogo não deu certo. E o Zubeldia deveria ter entendido isso, porque no jogo do primeiro turno do Brasileiro, o São Paulo, atuando no 4-2-3-1, deu trabalho pro Botafogo. Deu trabalho pro Botafogo. Vamos ver o que o Zubeldia vai aprontar pro jogo de volta, que eu acho que o São Paulo é favorito. Eu acho que o São Paulo passa com 1-0, 2-0. Eu acho que o São Paulo vai vencer o jogo. O Botafogo é um time que sente a pressão em momentos decisivos. Quase foi eliminado pelo Palmeiras na Libertadores lá, e claramente o time do Botafogo é um time que psicologicamente é um time fragilizado. No próprio jogo de ontem, após a primeira chance lá do Luiz Gustavo, o Botafogo já começou a se perder. Depois que o Caleri perdeu aquela chance, claramente os jogadores do Botafogo, eles sentiram psicologicamente, a gente vai ter que segurar um pouco aqui, porque senão os caras vão fazer o gol. No Morumbi vai ser a mesma coisa. Ao contrário do jogo de ontem, que tinha 37 mil pessoas, no jogo do Morumbi vai ter 60, viu? 60 mil pessoas no Morumbi. Então é bom vocês estarem preparados. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!